sou a deputada federal, professora Dorinha, e sou presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação. E eu gostaria de, neste momento do lançamento do livro, que reúne informações, pesquisas dos 70 anos da ciência no Brasil, parabenizar a SBPC por todo o trabalho realizado pelo fortalecimento da pesquisa, da inovação e da ciência. A importância para as nossas universidades e instituições de ensino superior, mas mais do que isso, a importância para a educação, a importância para o nosso país. Parabéns a todos os pesquisadores envolvidos e espalhados em todas as nossas regiões, se preocupando com a melhoria da qualidade de vida, com respeito à cidadania e com o avanço da ciência. Em nome da Frente Parlamentar Mista pela Educação, nós comemoramos o lançamento deste livro e, com certeza, o fortalecimento da ciência no Brasil. Nesse dia 8 de julho, quero mandar um forte abraço a todos vocês, mais de 5.000 membros da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Essa entidade que há 72 anos luta por um Brasil bem diferente, que investe na ciência, que investe na pesquisa, que investe em setores que são basilares para o desenvolvimento nacional. A SBPC, nesses 72 anos de história, sem dúvida alguma, foi imprescindível para que pudéssemos estar nesse grau de desenvolvimento, que poderia ser muito maior se tivéssemos governos que pudessem claramente ver a importância que tem a ciência para o desenvolvimento de qualquer país. Por isso, 8 de julho, quero mandar mais uma vez parabéns, dizer que estamos aqui no Congresso Nacional muito atentos para que recursos não possam ser retirados, não possam ser contingenciados e cada vez mais nós tenhamos na ciência e na pesquisa certamente esses grandes instrumentos para o desenvolvimento do Brasil. Quero aqui cumprimentar a SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pela atuação firme em defesa da ciência no Congresso Nacional. Não dá para aceitar que políticas públicas não sejam construídas senão por base em evidências. Nós precisamos do apoio da SBPC em defesa das nossas universidades, em defesa da nossa ciência, das bolsas científicas, e é um trabalho importantíssimo. Eu fico muito feliz de ver esse trabalho aqui dentro e cumprimento a SBPC nesse dia tão especial, que é o Dia da Ciência. Um abraço a todos vocês. Nunca foi tão clara para a sociedade brasileira, para a humanidade, a importância da ciência, do processo científico, da descoberta, da inovação, do processo tecnológico. A SBPC, que faz 70 anos, merece o nosso mais profundo respeito e admiração por ser uma sociedade que engloba aí a representação da ciência brasileira. Por isso, quero aqui me congratular com a SBPC, ao mesmo tempo que digo, a ciência, a tecnologia e a inovação são fundamentais para o desenvolvimento humano, para a defesa da vida, para o desenvolvimento econômico e para a redução das nossas vulnerabilidades como povo e como nação. Por isso, meus parabéns à SBPC. Sou Marcelo Castro, senador da República pelo estado do Piauí. Quero aqui parabenizar a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência pelos seus 70 anos e pelo lançamento do livro Ciência para o Brasil. Dizer que sou médico, professor de psiquiatria, ex-ministro da Saúde e sempre ligado a essa área da ciência. E quero aqui de público reconhecer o papel relevante da SBPC em favor da ciência, da inovação e da tecnologia. A ciência deve muito ao trabalho que a SBPC tem feito ao longo desses 70 anos. E no momento que estamos vivendo, da mais grave crise sanitária dos últimos 100 anos, nunca a ciência foi tão importante quanto agora. Só ela pode nos dizer o caminho a seguir, só ela trará a solução para os nossos problemas. Por tudo isso, mais uma vez, parabéns à SBPC, pelo muito que tem feito em favor da ciência do nosso país e pelo seu compromisso de fazer ainda muito mais com longos anos de existência.
Neste 8 de julho, temos o lançamento do livro Ciência para o Brasil, 70 anos, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Cumprimento todos os membros da SBPC pela importante contribuição para o desenvolvimento científico, educacional e cultural em nosso país. A ciência tem sido grande responsável pelas transformações nas áreas da saúde, das inovações tecnológicas e também na preservação do meio ambiente. Valorizar a ciência é acreditar no futuro da humanidade. A SBPC sempre enfrentou com muita coragem todo comportamento que negue comprovação científica e, por isso, tem nosso merecido reconhecimento. Neste ano, comemoramos 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Esta comemoração tem um quê a mais? O reconhecimento mundial que o futuro da humanidade passa pelo investimento nas pesquisas científicas e na educação dos nossos pesquisadores. Negar ciência leva ao obscurantismo e à morte. Por esse motivo, vamos valorizar nossos pesquisadores, lembrando ainda que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está sempre no Congresso Nacional aprimorando a nossa legislação. Além disso, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está sempre presente no Congresso Nacional, ajudando no aprimoramento da legislação brasileira. Parabéns, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e contem comigo. Nesse momento difícil que estamos enfrentando, é preciso ter no horizonte a importância de valorizarmos cada vez mais a ciência e a educação brasileira. É impossível falar dos grandiosos avanços com os estudos e pesquisas em nosso país sem comentar o papel fundamental da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que lança o seu livro hoje, tratando dos 70 anos de sua fundação, completados em 2018. A história da SBPC está intimamente ligada ao processo de evolução social, político e econômico brasileiro das últimas 7 décadas e, com certeza, seguirá assim para o bem de todo o nosso país. Muito obrigado, SBPC. Olá, sou o senador Isalci Lucas. Fico feliz em estar aqui hoje para celebrar o Dia Nacional da Ciência, que é também o dia da SBPC, instituição tão importante para a atividade científica em nosso país e que faz parte da história da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil. Uma coisa que repito de forma incansável é que sem ciência, pesquisa e tecnologia, nenhum país segue em frente. Tenho sido um defensor intransigente da importância de investirmos mais nessas áreas, de valorizarmos os nossos cientistas e pesquisadores, dando melhores condições para que eles possam realizar o seu trabalho. No Legislativo, temos buscado recursos e trabalhado para melhorar as leis e políticas para a ciência, tecnologia e educação. O Brasil tem reconhecimento nas pesquisas, com cientistas de primeira linha, mas faltam recursos. Agora, com a pandemia, estamos vendo como a ciência é crucial para salvar vidas. Talvez a partir dessa experiência possamos reconhecer que nosso país precisa ir rápido, apoiar nossos cientistas e pesquisadores, porque é deles que se virá a cura. Essa é a nossa esperança. Parabéns a todos que trabalham pela ciência. Parabéns, SBPC. Olá, pessoal. Passando nesse vídeo para deixar o meu reconhecimento e a minha gratidão enquanto cidadã brasileira pelo trabalho incansável que a Sociedade Brasileira pela Ciência faz em prol do nosso país. Essa instituição, ao longo desses anos, tem se destacado por apoiar os nossos cientistas e, sobretudo, por disseminar a produção científica no nosso país. Nós haveremos de enfrentar inúmeros novos desafios, como estamos enfrentando agora a pandemia causada pelo coronavírus, e sem dúvida alguma, um instrumento para que a gente possa superar esses desafios chama-se ciência. A ciência nos trará as respostas e é por isso que nós, enquanto agentes políticos, enquanto sociedade civil organizada, devemos, mais do que nunca, primar pelo reconhecimento e pela valorização da ciência, e sem dúvida alguma, a Sociedade Brasileira pela Ciência faz esse trabalho incansável. Muito obrigada. Ciência para o Brasil, 70 anos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Não poderia ter outra data mais pertinente para o seu lançamento, 8 de julho, Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. O título do livro e a data do seu lançamento estimulam uma reflexão inadiável sobre a situação do Brasil e as suas consequências trágicas. Vivemos nos momentos mais graves da nossa história, uma época em que o obscurantismo atropela a ciência. Professores, pesquisadores, estudantes são vistos como inimigos e a educação é tratada com desprezo. Como em outros momentos sombrios da nação, a SBPC tem um papel extraordinário para lançar luz nessas trevas e atuar na defesa da democracia, do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e do desenvolvimento sustentável do nosso país. Em nome do seu presidente, Deus de Castro Moreira, felicito a todos que fazem a SBPC pela publicação e pelos 72 anos de história fecunda. Muito obrigado. Aqui, deputado Dr. Luizinho, passando para parabenizar todo o trabalho feito pela sociedade brasileira pelo progresso da ciência, e que a SBPC é fundamental para o desenvolvimento da pesquisa, da inovação no nosso país. Esse momento que nós vemos no mundo, da pandemia do coronavírus, da Covid-19, só prova a necessidade do investimento em ciência, tecnologia e inovação. Por isso, o apoio à SBPC é fundamental e aqui nessa casa, na Câmara dos Deputados, pode contar com o nosso apoio pelo bem da ciência brasileira. Neste dia 8 de julho, comemoramos o Dia da Ciência. A SBPC completa 70 anos. Mais do que nunca, precisamos investir na ciência, na pesquisa no nosso país. Se esta pandemia poderá deixar legados, que um dos legados positivos dela seja o reconhecimento da ciência e da pesquisa no país, o reconhecimento das nossas universidades, o reconhecimento aos homens e mulheres que passam dias e noites debruçados, fazendo pesquisa, estudando para melhorar a vida das pessoas e para salvar vidas, como estamos vendo agora nesta pandemia. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência é a entidade que mobiliza e reúne a nossa comunidade científica, faz aniversário em plena pandemia. Mas há aqueles que negam a ciência, empurrando para a contaminação e para a morte milhares de brasileiros. Dentre eles, há os que dizem também que a Terra é plana. Desgraçadamente, no Brasil, eles estão no poder. Não respeitam as universidades, não investem na pesquisa científica e tecnológica, destroem o meio ambiente, não respeitam as diferenças. Podemos dizer hoje que a SBPC é a resistência brasileira para o progresso da ciência. No dia do seu aniversário, em nome da Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional, que defende investimentos em pesquisa, que defende as universidades públicas, a ciência e a tecnologia, quero mandar um abraço à inteligência nacional. Salve a sociedade brasileira para o progresso da ciência. 70 anos da SBPC. É realmente um momento muito importante para reconhecer o trabalho inestimável de apoio à ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Valorizar o conhecimento, apoiar a pesquisa como uma oportunidade de transformação econômica e social e de competitividade e apoiar os nossos pesquisadores, o trabalho em rede no nosso país, sem sombra de dúvida, é um trabalho estratégico e fundamental para o país que nós tanto sonhamos. Parabéns, SBPC, pelas grandes contribuições ao Brasil. Em tempos de propagação do negacionismo, do fundamentalismo, de discursos de ódio e de ameaças fascistas, é fundamental afirmar a produção científica de embasamento crítico, voltada para a transformação da realidade de uma forma inclusiva, trazendo os muitos saberes, as muitas formas de ser e estar no mundo, para que o conhecimento seja de fato democratizado e acessível para todas as pessoas. E é por isso que eu celebro os 70 anos da SBPC, vida longa a essa entidade tão fundamental e que é pilar, sim, de uma sociedade democrática que a gente precisa continuar defendendo com toda força no Brasil.
O que seria do Brasil sem a ciência? E o que seria da ciência entre nós sem a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC? Desde 1948, a SBPC atua em defesa da ciência, da tecnologia e da educação brasileiras. E é justamente isso que comemoramos hoje. No Dia da Ciência, a chegada do livro que conta esses 70 anos de muitas lutas e vitórias para fazer a ciência brasileira avançar, para fazer o Brasil avançar. A SBPC surgiu como uma entidade que representaria a comunidade científica e que defenderia a necessária autonomia de atuação dos nossos cientistas. Fez isso bravamente, enfrentando inclusive o regime militar, mantendo as suas reuniões anuais em defesa da democracia e do conhecimento. Uma entidade, portanto, como diz o nome, verdadeiramente comprometida com o progresso. Esses tempos difíceis que nós vivemos no Brasil e no mundo mostram a importância de se investir, de fato, em ciência, tecnologia e inovação. Continuaremos lutando juntos por isso. Contem comigo e viva a SBPC! Eu tive o privilégio de conhecer a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, através do jornal Ciência Hoje e das suas reuniões anuais. A primeira que eu participei foi no Rio de Janeiro. Lá o presidente era o professor Enio Candotti. E de lá para cá, na militância universitária, à frente da União Nacional de Estudantes, eu pude me aproximar cada vez mais da SBPC. Nunca vou esquecer a reunião de São Luís. Era a primeira que eu participava como presidente da UNE, homenageava o grande Darcy Ribeiro, e ao meu lado estava o professor Aziz Absaber. Hoje, como deputado, eu procuro representar as teses, as propostas, as posições da SBPC, que são posições a favor da ciência, da tecnologia, da inovação e do desenvolvimento do Brasil. Parabéns, SBPC. Vocês inspiram o nosso país. 8 de julho, aniversário da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Em tempos de dificuldades, a SBPC sempre foi a resistência. A partir desta criação, o Brasil avançou muito nas questões da ciência, da tecnologia e do empoderamento da pesquisa em nosso país. Vamos abraçar a SBPC, colocá-la no lugar que ela merece, parabenizá-la e homenageá-la. Mais um aniversário significa resistência, luta em favor do povo, em favor da ciência, da tecnologia e da pesquisa. Viva a SBPC! A SBPC tem um lugar de destaque no progresso da ciência em nosso país. Parabenizar a SBPC pelos 72 anos de muita contribuição, muito serviço e muito desenvolvimento do Brasil, que vocês tiveram um papel fundamental. Hoje, mais do que nunca, a gente percebe a necessidade de uma valorização estruturada da ciência para qualquer nação. A fronteira da soberania das nações vai se dar não pelo seu poderio militar, seu poderio bélico, mas o seu poder de conhecimento. E a SBPC tem uma trajetória de luta, de boas batalhas em defesa da ciência, da academia, da pesquisa no Brasil. Então, parabéns pelos 72 anos e também pelo lançamento do livro das 7 décadas da ciência no Brasil. E não podia ser diferente, o dia em que a SBPC comemora aniversário também é o dia da ciência. Vamos celebrar a ciência, mais do que nunca é tempo de fazer essa celebração e de lutar pela ciência, pesquisa, pela inovação e pelo desenvolvimento que possa construir um país soberano. Meus cumprimentos a todos e todas que fazem esta entidade tão importante para o Brasil, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 70 anos de uma atuação muito firme em nosso país. Uma atuação que tem já um legado imenso e que precisa ser todos os dias renovado, reforçado, apoiado. Nosso abraço a todos que fazem a SBPC, ainda mais agora, neste momento em que o Brasil vive sob trevas de um governo que é contra a ciência, contra a tecnologia, contra a inovação, enfim, contra a educação em nosso país. Viva a SBPC, estamos juntos lutando por ciência, tecnologia e inovação no Brasil. É fundamental celebrar o Dia da Ciência nesse 8 de julho e também os 70 anos da SBPC,
que vem cumprindo com o papel de pautar a necessidade de valorização da ciência, da tecnologia, da pesquisa no nosso país. Desde o início da gestão Bolsonaro, foram inúmeros os ataques às ciências. E agora, em plena pandemia, que é o momento em que os nossos cientistas mais devem ser valorizados, é justamente o momento em que a gente vê ao nível em que esse descaso chega. Milhares de mortos, milhares de contaminados e um desprezo pela vida e pelo conhecimento. Mas, graças à nossa luta, a luta da SBPC, graças à nossa confiança no saber e na ciência, nós vamos conseguir passar por esse período de trevas e de sofrimento. A ciência e a verdade vão vencer. Viva a SBPC, viva a produção científica no nosso país. Olá, amigos, eu sou Roberto de Lucena, sou deputado federal de São Paulo pelo Podemos. E eu tenho muita satisfação de, nesta data, quando se comemora o Dia da Ciência, é a data da ciência, homenagear, cumprimentar a SBPC pelos seus 70 anos de trabalho no Brasil, fomentando a ciência em nosso país. A todos vocês, os meus respeitos, as minhas homenagens e os meus cumprimentos. Como médico e presidente da Frente Mista Parlamentar de apoio ao Programa Antártico Brasileiro, entendo a importância da ciência, da tecnologia e da inovação. Hoje comemoramos 70 anos da criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Venho emprestar todo o meu apoio, toda a minha solidariedade e dizer da importância que representa a SBPC para a ciência do nosso país. Ela tem, através dos seus filiados, inovado, criado e produzido ciência para o desenvolvimento do nosso país. Portanto, nesta data em que a SBPC completa 70 anos de existência, é para todos nós, brasileiros e brasileiras, comemorarmos a existência dessa entidade tão respeitada e de tanta credibilidade. A SBPC faz 70 anos. 70 anos de desenvolvimento da ciência. E olhe que a ciência, o desenvolvimento da ciência é ato de liberdade, é ato de criação. E todo ato de criação, ato de liberdade, ele provoca muito temor em todo o arbítrio. Por isso a SBPC nasce para o progresso da ciência, entendendo que o progresso da ciência, bem como da arte, da cultura, são instrumentos fundamentais para que o Brasil vivencie a sua própria grandeza. A minha história de enfrentamento à ditadura desde 1976, ela sempre contou com a presença do que a SBPC produziu de pensamento, produziu de pluralismo, produziu de ciência neste país. Lembro dos congressos da SBPC, que ali eram trincheiras, durante a ditadura, de resistência, em nome da ciência, em nome da própria vida. Em um momento que o Brasil vivencia, onde a ciência é tão açoitada por aqueles que acham que a realidade é uma realidade autocentrada e o arbítrio tem que ser a norma. Por isso, fico muito feliz de termos o lançamento deste livro, Ciência para o Brasil, 70 anos da SBPC. Vida muito longa para a SBPC, vida muito longa para a sociedade brasileira do progresso da ciência. Nós precisamos isso, sentir os ares da liberdade e os ares do conhecimento científicos. Parabéns, SBPC. Olá a todos e todas. Meu nome é Reginaldo Lopes. Estou como deputado federal e também presidente da Frente Parlamentar Mista em defesa dos institutos federais. É com enorme alegria que eu participo deste lançamento do livro que conta a história dos 70 anos da SBPC, Sociedade Brasileira
para o progresso da ciência. Instituição fundamental na consolidação do nosso Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e também na luta pela expansão e popularização da ciência em nosso país. Instituição que sempre defendeu a ciência voltada para o desenvolvimento do Brasil e do povo brasileiro. Ao completar 70 anos, eu quero aqui parabenizar todos os brasileiros e brasileiras que fazem ciência no país e contribuem com o nosso desenvolvimento. Nesse momento de tanto negacionismo e obscurantismo, precisamos muito da SBPC. Um forte abraço em nome do presidente Ideu de Castro Moreira. Quero cumprimentar a todos. Um forte abraço. 70 anos da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Nunca no Brasil foi tão fundamental defender a produção de conhecimento e o progresso da ciência. Hoje, isso significa salvar vidas e defender a democracia. Meus parabéns a todos os profissionais, a todos os funcionários que fizeram dessa instituição um pilar tão decisivo do conhecimento, da ciência e da vida no Brasil. Hoje é dia 8 de julho, Dia Nacional da Ciência. E para comemorar essa data, não há nada melhor do que celebrar o aniversário de 72 anos da SBPC. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem estado presente em todas as grandes lutas nacionais, pela democracia, pelo desenvolvimento, pela justiça social que há de ser garantida com uma ciência forte e soberana. Então hoje é dia de festa. Nesse momento tão difícil, de tantas trevas, a ciência brasileira nos promete uma luz. E nessa luta, a SBPC é imprescindível. Viva a SBPC, viva a ciência brasileira. Meus queridos amigos e amigas da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, entidade que ao longo da história sempre esteve ao lado do Brasil, ao lado da defesa da soberania de nosso país, ao lado da defesa do desenvolvimento científico de nossa nação. Nunca foi tão necessário celebrar o Dia da Ciência como agora, em momentos que temos um governo que nega a ciência e, em decorrência de sua ação negacionista, nos leva à maior tragédia da história nacional. Nunca foi tão necessário reafirmar a ciência, principalmente como proclamação política de nosso país, porque a ciência, em um país soberano e democrático, deve ser a prioridade e a proclamação política. Sonho e nós alcançaremos, mais tarde do que se espera, uma pátria em que a ciência seja colocada no altar que deve ser colocada, indispensável, fundamental, como instrumento de preservação de vidas, de defesa do Brasil. Eu sou o senador Confúcio Moura, eu sou representante do estado de Rondônia. Muito feliz por gravar esse vídeo para estar ao lado e homenagear a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, fundada em 1948. Eu nasci nesse mesmo ano. Minha vida como governador, como prefeito, como deputado, agora como senador, como secretário de saúde, na década de 80, levei para Rondônia o Hidalbrando, Marcos Boulos, Ernei, lá da USP, e montamos as bases do Instituto de Doenças Tropicais para a pesquisa. E assim a gente vem criando também. Criei a Fundação de Apoio à Pesquisa de Rondônia, no meu governo, que isso ainda é a última, bem nova, ainda incipiente, mas nascendo, crescendo, passo a passo. Eu digo para vocês, cientistas brasileiros, que vocês não estão sozinhos. Aqui mesmo no Congresso, temos muitos parlamentares, senadores, que defendem a ciência com unhas e dentes. Vocês podem contar conosco. Boa sorte, coragem, enfrentamento, resistência e vamos à frente.